A região de Kharkiv continua sendo um dos epicentros do conflito entre Rússia e Ucrânia, com operações militares intensificando e alterando o controle territorial. No mais recente avanço, as forças russas retomaram a cidade de Topoli, localizada no Oblast de Kharkiv, após uma série de confrontos intensos. A posição estratégica do local torna seu domínio essencial para operações militares na região, facilitando o deslocamento de tropas e o controle sobre rotas logísticas vitais. A resistência ucraniana, sobrecarregada e com recursos cada vez mais limitados, enfrentou dificuldades significativas para manter suas posições, registrando perdas consideráveis no decorrer das batalhas. Os ataques russos não se limitaram a combates diretos. Bombardeios aéreos e de artilharia atingiram alvos militares essenciais, incluindo depósitos de munição, bases de lançamento de mísseis e centros de comando das forças ucranianas. A guerra eletrônica desempenhou um papel crucial, resultando na interceptação de projéteis guiados e na neutralização de drones, antes que pudessem realizar missões de ataque. Essa estratégia russa visa degradar a capacidade defensiva da Ucrânia, dificultando a resposta de Kiev e enfraquecendo sua infraestrutura militar. Além das perdas humanas e da destruição no campo de batalha, a ofensiva russa atingiu setores estratégicos da infraestrutura militar ucraniana. Fábricas de produção de armamento, estoques de suprimentos e instalações operacionais foram alvo de ataques, comprometendo o fornecimento de recursos para as tropas ucranianas na linha de frente. Desde o início da nova fase da ofensiva, mais de uma centena de pontos considerados estratégicos foram ocupados, dificultando qualquer tentativa de contra-ataque coordenado por parte das forças ucranianas. O impacto do conflito não se restringe ao fronte. Internamente, o governo ucraniano enfrenta uma crise política cada vez mais intensa, com setores da oposição e figuras influentes questionando a viabilidade de prolongar os combates diante da escassez de recurso, do alto custo humano e da incerteza sobre o futuro do apoio ocidental. Com o prolongamento da guerra, a insatisfação da população cresce, especialmente entre aqueles que perderam familiares, foram deslocados de suas casas ou enfrentam dificuldades econômicas severas. O alistamento militar, que no início do conflito contava com um grande número de voluntários, agora se tornou um tema polêmico, com relatos de resistência ao recrutamento e de tentativas de evasão por parte de jovens convocados para o serviço militar. Setores da oposição têm aumentado a pressão sobre o governo para que avalie alternativas além da estratégia militar atual. Parlamentares ucranianos e ex-líderes políticos alertam que, sem garantias concretas de um fluxo contínuo de suprimentos e reforços militares, a capacidade de resistência pode se tornar insustentável. Além disso, a instabilidade política interna ameaça dificultar ainda mais a condução do conflito. Recentes escândalos envolvendo corrupção dentro do alto escalão militar e a administração de fundos destinados à defesa provocaram debates acalorados no parlamento e desconfiança entre os aliados internacionais. No cenário externo, a hesitação de alguns países ocidentais quanto à continuidade do suporte à Ucrânia se torna cada vez mais evidente. Enquanto alguns governos mantêm seu compromisso de fornecer armamentos e assistência financeira, outros enfrentam dificuldades políticas internas que dificultam novas rodadas de auxílio. Nos Estados Unidos, debates sobre o orçamento militar geraram impasses no Congresso, com parte dos legisladores questionando os altos gastos com a guerra e defendendo uma abordagem mais voltada para as prioridades domésticas. Na Europa, algumas nações começam a dar sinais de fadiga diante do prolongamento do conflito, temendo impactos econômicos negativos e repercussões para suas próprias políticas de segurança. Diante desse panorama, o futuro da guerra permanece envolto em incertezas, com desdobramentos que podem redefinir não apenas a situação no leste europeu, mas também a dinâmica de poder global. O exército russo mantém sua ofensiva em múltiplas frentes, ampliando sua presença em áreas estratégicas e consolidando posições que dificultam qualquer tentativa de contra-ofensiva ucraniana. O avanço gradual das tropas russas, acompanhado por intensos bombardeios e ataques direcionados à infraestrutura
infraestrutura militar e logística, exerce pressão contínua sobre as forças de Kiev, forçando o alto comando ucraniano a repensar suas estratégias defensivas. Em resposta, o governo de Volodymyr Zelensky continua buscando maneiras de reestruturar suas tropas e sustentar a resistência, mas enfrenta desafios cada vez mais complexos. O fornecimento de armamentos, essencial para manter as operações militares, tornou-se uma preocupação urgente, especialmente devido à redução do volume de munições enviadas por aliados ocidentais. A burocracia e as disputas políticas dentro de países parceiros têm atrasado a entrega de equipamentos críticos, enquanto as indústrias de defesa enfrentam dificuldades para atender à alta demanda imposta pelo conflito prolongado. Além disso, a rotatividade constante entre os combatentes compromete a eficácia da defesa ucraniana. Com batalhas prolongadas e um alto número de baixas, o desgaste físico e psicológico das tropas se intensifica, levando a uma queda na moral e na eficiência operacional. A convocação de novos recrutas, muitos deles com treinamento insuficiente e pouca experiência de combate, tem limitado a capacidade de resposta das forças ucranianas diante de ofensivas bem coordenadas por Moscou. O desafio de manter batalhões operacionais não se restringe apenas à disponibilidade de soldados, mas também ao fornecimento de equipamentos adequados para a reposição das perdas no campo de batalha. O enfraquecimento da infraestrutura logística da Ucrânia agrava ainda mais esse cenário. O bombardeio sistemático de depósitos de suprimentos, linhas férreas e estradas estratégicas prejudica a movimentação de tropas e a distribuição de armamento, deixando unidades isoladas e vulneráveis em regiões de confronto intenso. A dependência de rotas terrestres para o envio de equipamentos do Ocidente impõe obstáculos adicionais, uma vez que ataques aéreos russos frequentemente atingem pontos-chave da cadeia de suprimento, retardando a chegada de reforços essenciais. Com a intensificação dos combates e a dificuldade crescente de manter uma linha de defesa coesa, a pressão sobre o governo ucraniano se torna ainda mais acentuada. Além das dificuldades militares, Zelensky enfrenta críticas internas sobre a condução da guerra e o custo humano do prolongamento do conflito. Setores da oposição e até mesmo algumas lideranças militares começaram a questionar se há um plano realista para reverter a situação ou se a resistência apenas adiará um desfecho já inevitável. O desgaste político se reflete também nas relações diplomáticas, com alguns países aliados reavaliando o nível de envolvimento e a viabilidade de continuar fornecendo assistência militar a longo prazo. O desenrolar desses acontecimentos será determinante para definir não apenas os rumos do conflito, mas também suas implicações geopolíticas mais amplas. Caso Kiev não consiga reverter a tendência atual de desgaste, pode ser forçada a reconsiderar sua abordagem estratégica e até mesmo cogitar negociações em condições menos favoráveis do que esperava no início da guerra. Nesse cenário, a Rússia consolidaria suas conquistas territoriais e ampliaria sua influência na região. Por outro lado, se os aliados ocidentais renovarem e intensificarem seu apoio, seja com o envio de armamentos mais avançados ou com um comprometimento mais direto no fornecimento de inteligência e treinamento, a resistência ucraniana poderá ganhar novo fôlego, prolongando a guerra e tornando seu desfecho ainda mais imprevisível. Independentemente do caminho que a guerra tome nos próximos meses, o impacto desse conflito já se faz sentir em múltiplas esferas, desde a segurança europeia até a política interna de grandes potências. As decisões tomadas agora terão consequências que se estenderão por anos, moldando não apenas o destino da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder no cenário global.